Bom dia, telespectadores da TV Monteiro. É com muito prazer que nos encontramos hoje aqui com o objetivo educativo, mas que amplia o espaço da escola e, ao mesmo tempo, possibilita a todos os nossos clientes, amigos e a população alagoana a se inteirar mais de uma temática que, nesse momento, é o centro das grandes informações na área da saúde. Estamos aqui com o Dr. José Maria Constant, médico infectologista, com toda a experiência, não apenas da área, como especialista, mas principalmente da clínica médica e, mais ainda, eu diria, do conhecimento como funciona a medicina em Alagoas. Então, vamos conversar e eu começaria perguntando para ele, enfim, o coronavírus hoje é o discurso central das informações no dia a dia nosso. Segundo alguns já registros, é um vírus, mas que tem uma disseminação rápida, mas ao mesmo tempo uma baixa letalidade. Enfim, o que é o coronavírus? Bom dia, Vera. Obrigado pelo convite. Você sabe que é um prazer muito grande falar para a TV Monteiro por tudo que eu devo à instituição Escola Monteiro Lobato, que instruiu e ajudou a educar 3 dos meus filhos. Então vamos lá. O coronavírus ele tem sido muito, digamos assim, falado nesses últimos dias. As mídias todas têm se ocupado demais dele. E isso traz muitas vezes informações incorretas, desencontradas, traz informações erradas, coisas absurdas que a gente ouve aqui e acolá. Mas eu disse agora há poucos dias e torno a dizer que, como eu já vivi muito, espero viver muito mais, já vivi muito, eu vi coisas diferentes. Por exemplo, hoje a mídia explora assim muito e fala muito com propriedade e com impropriedade sobre o coronavírus. Mas nós tivemos um problema quando não existia liberdade de imprensa, nos anos 70, durante o governo militar. Ocorreu aqui no Brasil uma epidemia de meningite meningocócica, que era proibido falar disso, porque, segundo o governo naquela ocasião, falar dessa epidemia poderia afetar a segurança nacional, não sei como, mas o discurso era esse. Então, por conta de não se falar da epidemia, ela se disseminou com mais facilidade. Então, é bom que hoje se fale muito de coronavírus, de forma certa, de forma errada, mas, na verdade, o que nós temos a respeito do coronavírus, que você já tocou, aí é a sua autoinfectividade, ou seja, muitas pessoas são infectadas e a sua baixa patogenicidade. Poucas pessoas adoecem, poucas em relação aos infectados. Eu sempre digo, toda vez que eu falo disso, eu me lembro, eu comparo esses agentes que têm autoinfectividade e baixa patogenicidade com aquela imagem do reino dos céus, onde se diz que muitos são chamados, poucos são escolhidos. Então, veja bem, nós temos um vírus que se comporta dessa forma. Muitas pessoas são infectadas, adquirem a infecção, e poucas pessoas em relação aos que adquiriram a infecção adoecem. Então, isso tem um lado bom. Tem um lado bom porque nem sempre ele fez isso. O coronavírus teve um comportamento diferente alguns anos atrás, a gente pode falar. Tem um lado bom porque num contingente grande poucas pessoas adoecem. Agora tem um lado mau, é que a transmissibilidade fica facilitada, porque quem transmite, no caso, não são só os que apresentam sintomas, os que têm o vírus e não têm sintomas também transmitem. Então isso torna difícil a contenção dessa epidemia, que pode realmente se transformar numa pandemia. Então, nessa perspectiva, do ponto de vista de saúde pública, o que é que você tem constatado nesse momento aqui em Alagoas? Bom, aqui no Brasil ainda ele está contido, não está circulando. Nós temos, até o momento, até ontem, nós tínhamos 2 casos confirmados em São Paulo e casos suspeitos em vários estados. Então não existe ainda a chamada transmissão sustentada, ou seja, a transmissão de uma pessoa para outra. Na China, sim, em outros países também, na Itália já está acontecendo. Então, veja bem, o cenário, por enquanto, é esse, de uma doença que está contida, mas não vai ser fácil a gente fazer essa contenção. Vai chegar uma hora que a contenção vai falhar, quer dizer, a doença vai se expandir e vai atingir uma parte maior da população. Então, perde o sentido, por exemplo, colocar pessoas que vieram de certas regiões em quarentena. Nós temos aquele exemplo, foi muito bem feito aquilo ali,
aqueles brasileiros que estavam naquela cidade que eu não sei como é que se pronuncia, Wuhan. porque eu vejo Wuhan, mas pronuncia Wuhan, tudo bem. Mas ontem eu tive uma surpresa interessante. Uma amiga de um dos meus filhos, foram seus alunos lá, disse que esteve na Coreia e o nome da capital não é Seul, é Seoul. Bom, é uma coisa interessante. Então, voltando àquela experiência, foi muito bem feita aquela operação, trazer aqueles brasileiros que estavam lá em Wuhan e colocá-los em quarentena lá em Anápolis, em Goiás. Mas vai chegar uma hora que isso não vai ser possível, nem necessário mais fazer, porque é provável que a doença comece a se propagar de uma pessoa para outra aqui dentro do país. Então, como orientar as pessoas para conviver com esta insegurança? Primeiro, é preciso... Bom, não vamos relativizar dizendo que é besteira. Não, é assim, não é bem assim. É uma doença, e nenhuma doença é besta, né? Essa história de chamar doença de benigna, eu não gosto disso, não. Claro. Toda doença, para mim, é ruim. Agora, na verdade, a infecção pelo coronavírus não é essa coisa terrível que está sendo pintada. É uma doença que tem sintomas semelhantes ao da gripe. Então, o que é que pode acontecer com as pessoas que são infectadas? Um grande contingente é aquela velha imagem que eu não gosto muito de usar, porque é desgastado, do iceberg, né? Aquela montanha de gelo enorme debaixo da água e só um pedacinho aparecendo. Então, nós temos muitas pessoas infectadas sem sintomas. Muitas pessoas infectadas com sintomas leves. Parece o quê? Um resfriado. Aquilo que o nosso povo chama aqui de virose. Então, a pessoa vai sentir dor no corpo, uma febrezinha moderada, espirro, coriza, etc. E vai pensar, não, eu estou com a virose, estou resfriado. E pode ser infecção pelo coronavírus. E agora, tem uma determinada faixa da população, pequena, é verdade, que está sujeita às chamadas formas graves. Aí nós teremos o quê? Pneumonias, broncopneumonias, etc. Aí são formas graves que o vírus da gripe também produz. Para que se tenha uma ideia, Vera, e telespectadores, até o momento, desde o desencadear, desde novembro, dezembro de 2019 até agora, morreram no mundo em torno de 3.200 pessoas com infecção pelo coronavírus. Em torno disso, um pouco menos, um pouco mais. Os números variam dia para dia. Então, veja bem, em torno de 3.200 pessoas. Sabe quantas pessoas morreram de gripe? Gripe é pé, como a gente aprendeu, soletrava lá em Palmeira dos Índios. Até agora, 38 mil pessoas. Então, a letalidade, no caso da gripe, é muito maior. E não é que não estejamos nos preocupando com a gripe, é porque o corona agora entrou, já estou até chamando de corona, né, tomando intimidade, o corona entrou no foco, né? A letalidade da infecção pelo coronavírus, a mortalidade é baixa. Está calculado em torno de 3,4%. Considerando, veja bem, isso aí é considerando a mortalidade dentro da China, que está sendo maior, até por conta do clima, da temperatura. A mortalidade geral, 3,4%. Nem sempre ele foi assim. Nós estamos estarrecidos agora, coronavírus. Já tem pessoas, por exemplo, ainda ontem eu atendi uma pessoa, estava trabalhando, atendi uma pessoa na cidade do interior que disse o seguinte, olha, era dessa pessoa da cidade do interior, acho que eu estou com coronavírus. Mas peraí, será que ele já chegou aqui? Ou no caso a senhora viajou para algum... Não, é porque eu estou assim, assado. Veja bem, o coronavírus nem sempre foi assim. Ele é conhecido de muito tempo, esse vírus é conhecido desde a década de 1930. E ele infecta periodicamente, principalmente ele se apresenta periodicamente com pequenos surtos ou casos isolados, principalmente no Oriente. Mas ele tem duas aparições importantes. A terceira é essa agora, com essa doença que é chamada Covid-19, né? Mas ele teve uma aparição marcante em 2002 na China, uma doença, um surto que foi chamado na época de SARS, eu sempre digo que é abreviatura de palavras em inglês, não interessa agora, e esse vírus que causou esse surto chamado SARS, que se limitou à China, tinha uma mortalidade de 10%, ou seja, de cada 100 pessoas morriam 10. E só os doentes graves transmitiam. Isso, repare bem, matou muita gente naquele local, e nós nem tomamos conhecimento. Em 2010, foi 2010, aconteceu um surto pesado, esse já na Arábia Saudita, foi chamado de MERS, Middle East Respiratory Syndrome. Coronavírus.
A doença foi a partir de dromedários. Eu sempre digo que é aquele camelo mal acabado, né? Não deu tempo de fazer a segunda corcova. Pois bem, nesse surto na Arábia Saudita, de cada 100 pessoas morreu, sabe quanto? 40. E só os doentes graves transmitiam. Então, vejam bem, que coisa discrepante. Em situações graves, onde só os doentes graves transmitem, morre muita gente, mas a doença não se expande. Porque os doentes graves não têm capacidade de se locomover, não saem de casa, não saem dos hospitais. Já na situação atual, muitos infectados, pouco apresentando doença, a transmissão fica mais fácil. Agora, em contrapartida, morre-se menos. Espécie de compensação que o vírus deu pra gente agora, né? Claro. Olha, eu vou me espalhar mais, mas vou matar menos. Não é levando a coisa na brincadeira, mas claro, de qualquer maneira é mais ou menos isso. Tem-se ouvido, eu tenho escutado, que ele se propaga também mediante o clima. Se a temperatura é maior ou menor, ele tem uma disseminação diferenciada. Tem sentido isso? Tem um certo sentido, porque não é tanto a questão da sensibilidade do vírus ao meio ambiente. Se bem que para resistir num calor infernal desse aqui, que ultimamente aqui é preciso ser macho, né? No sentido isso. A expressão, ou seja, ser muito resistente, claro, para poder resistir, para poder sobreviver. Mas o problema maior da transmissibilidade com relação ao clima é que em regiões de clima frio as pessoas ficam mais em ambientes fechados. A questão maior é essa aí. Quer dizer, mais do que o clima... Mais do que a temperatura. A temperatura ambiente influi, porque, veja bem, um vírus que é proveniente de uma região fria, como é o caso desse aí. Esses vírus, todos eles geralmente são suscetíveis à radiação ultravioleta, que aqui é muito mais intensa, né? Então, veja bem, claro que isso aí influi digamos assim, na sua resistência ao ambiente. Existe uma menor resistência ao ambiente hostil como é o nosso aqui. Mas isso não impede que ele aconteça. Você deve estar lembrada. Não, você é mais nova do que eu. Mas eu estou perfeitamente lembrado de quando a gripe asiática chegou lá em Palmeira dos Índios, em 57. Chegou, com todo aquele calor miserável. Eu tive a gripe asiática. Eu também tive. Pois é. Naquela época que limão se acabou em Palmeira dos Índios, foi preciso importar limão de outra cidade, de outros locais. Então, veja bem, a gripe asiática, ela chegou. Chegou lá em Palmeira dos Índios, chegou aqui em Alagoas, chegou no Brasil. Logicamente, o vírus, muitas vezes, quando ele chega, ele pode sofrer uma mutação. Já estão falando de mutações, que o vírus que está chegando aqui no Brasil, que foi detectado, não tenho, ainda posso informar com certeza, mas fala-se que esse vírus que foi detectado aqui nos 2 casos em São Paulo, já tem uma ligeira diferença com relação ao vírus da China. São muito, digamos assim, muito coringas, utilizando um termo... Sim. Que está muito na moda, tem um filme recentemente lançado. Exato. Ou seja, a capacidade de mudar com o tempo e com o ambiente. Agora, o problema maior é esse: clima frio, toda doença transmitida diretamente via respiratória, a incidência é maior no clima frio. Voltando à história da meningite meningocócica nos anos 70, lá em São Paulo, a epidemia começou lá. São Paulo, muito mais frio do que aqui, logicamente. A epidemia lá, a incidência da doença tinha uma relação clara com o clima. O pessoal do Hospital Emílio Ribas o hospital de referência lá de doenças infecciosas, fez um gráfico mostrando a doença e a temperatura. Quando a temperatura baixava, a incidência da doença aumentava. Quando a temperatura aumentava, a incidência diminuía. O fato é que as pessoas, quando o clima está muito frio, se trancam mais. Então, de alguma forma, para nós aqui em Alagoas, considerando o estado, mas também o nosso clima, o inverno, a partir de maio chegando, que a gente tem um inverno quente. E nós temos inverno por na maioria das vezes, mas está sempre colocada essa preocupação. Tem alguma chance de, antes de chegar o inverno, ter vacina já distribuída para as gripes? Não tem. Tem não. Não é coisa tão rápida assim, não, apesar do Donald Trump ter dito lá com aquela boca dura dele, né? Característica que, aliás, parece que é um fenômeno que também, às vezes, é imitado, né? É. Então, apesar dele ter dito que se ia conseguir uma vacina, não se consegue assim com rapidez, não. Está sendo pesquisado desde o surto de 2010 na Arábia Saudita, que já vem sendo pesquisado, trabalhado uma vacina, mas até agora não foi obtido, nem acredito que será em questão de meses, não. Vai demorar. Agora, do ponto de vista de qualidade de vida, ou de prevenção
com relação à imunidade, que a gente fala muito que a imunidade é um dos fatores fundamentais na saúde dos seres humanos, que ela muda de ser humano para ser humano, como que nós devemos proceder na educação das crianças ou na orientação de idosos, nesse momento que garantisse vou dizer a palavra resistência no sentido de resistência física para a chegada dessa gripe que está aí posta no dia a dia para nós. Mas com relação à questão da imunidade, a única coisa que nós dispomos numa infecção dessa realmente é a imunidade. O organismo tem que reconhecer o agente agressor e fabricar anticorpos, ou seja, defesa contra ele. Então, como não tem vacina, para ficar imune ao coronavírus, nós teremos que ter contato com ele, seja como portadores, seja como doentes. Logicamente, a resposta é boa. A resposta é boa. Muitas pessoas se recuperaram, então estão se recuperando na China. E veja bem, eu não estou querendo dizer que morreram poucas pessoas, não, porque até uma morte só já é muito. Claro, né? Claro. Considerando do ponto de vista individual. Mas do ponto de vista de saúde pública, se a gente pensar na população da China, a mortalidade não está muito alta, é 3,4%. Ou seja, de cada 100 pessoas infectadas, morrem 3,4%, se é que a gente pode dividir pessoa, né? 3,4%. Então, veja bem, é preciso ter contato. Agora, logicamente, existem algumas pessoas que são mais suscetíveis e são mais vulneráveis. Isso está provado não só, inclusive na epidemia de gripe, né? A gripe pelo vírus H1N1, o comportamento do coronavírus é o mesmo. Então, ele é mais grave para pessoas idosas, né? É muito mais, principalmente pessoas idosas que têm as chamadas comorbidades, ou seja, outras doenças de base. Pessoas que já vêm anteriormente doentes, por exemplo, doenças cardíacas, renais, doença respiratória. Então, essas pessoas estão mais suscetíveis, inclusive, a apresentar formas graves. Os transplantados, nós sabemos que pessoas transplantadas são pessoas que tomam corticoide, que deprimem, tem que tomar o tempo todo. Deprime a imunidade. Então, esse grupo é chamado grupo de risco, o que não significa que todas as pessoas idosas serão afetadas e morrerão. Até porque o primeiro que entrar na lista, não sei se o primeiro, mas um dos seria eu, né? Com meus quase 77 anos. Mas existe esse chamado grupo de risco. Outro grupo de risco que não está aparecendo nessa epidemia agora são as crianças. Isso. Crianças de idade muito tenra, crianças muito novinhas, se bem que dentre as pessoas que morreram agora nessa epidemia pelo coronavírus, tem sido mais os idosos e pessoas com doenças de base, chamadas comorbidades. Na nossa cultura, é muito comum a gente levar as crianças para shoppings, para parques, aniversários em coletividade. Como se orientaria esse risco? Veja bem, eu diria o seguinte, que nós devemos evitar as aglomerações desnecessárias. Por exemplo, uma escola. Escola é uma aglomeração absolutamente necessária. Inclusive, durante as epidemias aqui no Brasil, não foi necessário fazer isso, até porque a escola é uma fonte de orientação e de educação. A gente olha, por exemplo, um cinema, um teatro, um shopping. Quer dizer, no momento não há motivo para se pensar que se deve evitar esses locais e muito menos que se frequente esses locais com máscaras, né? Sim. Pelo menos no Brasil não existe ainda indicação. A indicação que nós temos assim, em termos de prevenção para o que pode chegar aqui em termos de coronavírus seria, primeiro fato, se apresentar qualquer sintoma, não comece a improvisar, vá à unidade de saúde mais próxima, não precisa ir ao hospital de referência não, senão vai sobrecarregar. Vai ao posto de saúde ou ao serviço de saúde privado, se tem com possibilidade, ou um plano de saúde, etc. Essa é a primeira providência. Segundo, adotar determinadas medidas de higiene. Adotar não só para coronavírus não, são medidas que são fundamentais. Por exemplo, uma coisa importante, lavar as mãos. É extremamente importante, porque esses vírus, de um modo geral, eles não resistem muito bem fora do organismo humano, não. É muito raro um vírus consiga resistir. Ele, quando bate fora do organismo humano, geralmente ele é dizimado pelo calor, pela radiação, etc. Mas a qual ocorre o seguinte, alguém leva a mão à boca ou ao nariz, depois pega numa maçaneta da porta
eu vou, em seguida pego na maçaneta e pego na minha boca, no meu nariz. Aí se transmite indiretamente. É a questão, por exemplo, do problema do corrimão, da escada rolante, né? Que todo mundo pegadinho naquilo ali. Você não vai pegar, o vírus não vai entrar pela sua mão. Mas depois, quando você acaba de subir, por algum motivo, inadvertidamente, leva a mão à boca ou ao nariz. Então, o fundamental é isso, é ter cuidado com a saúde. Qualquer manifestação que possa parecer infecção pelo corona ou pelo vírus da gripe ou do resfriado, que procurar uma unidade de saúde mais próxima. Segundo, hábitos de higiene. Lavar as mãos. Se não tem possibilidade de lavar as mãos, está num lugar que não tem possibilidade de lavar as mãos, com água e sabão, não precisa outra coisa não. Logicamente, o sabão líquido em ambientes públicos é muito mais salutar do que o sabão em barra. Ninguém usa mais sabão em barra, sabonete em barra em ambiente público, né? Mas pode-se usar, por exemplo, álcool gel. Eu quero aproveitar a ocasião para prevenir contra um sujeito, um cidadão, não sei nem como chamar, que apareceu aí numa dessas mídias, dessas redes antissociais. Eu disse antissociais porque às vezes eu me aborreço com o que sai, com aquela, mas não, acho fundamental. Tem sido importantíssimo. Tem sido uma ferramenta de comunicação. Muito boa, muito boa. Agora, tá a história. Às vezes o uso que se faz dela é que é mal. Por exemplo, faca, peixeira, é usado para, o nome já diz, para tratar peixe, não é para matar ninguém não, Isso. Né? Não vai deixar de comprar faca peixeira porque se mata com faca peixeira. Então as mídias têm sido importantíssimas hoje, em termos de alerta para a população. Mas aparece de vez em quando, por exemplo, apareceu um sujeito dizendo que era químico, não sei o quê, que foi dono de indústria isso, indústria aquilo, foi funcionário de indústria química e, olha, se me permite, às vezes tem hora que mesmo eu estando numa TV, de uma escola, de um livro de Monteiro Lobato, ele tem que usar um termo chulo, esculhambando o álcool gel, que não valia nada, que não era... Mas aquele cara, me desculpa a expressão mais uma vez, aquele eu classifico como um picareta. E para minha felicidade, no dia seguinte, inclusive eu falei disso lá no evento lá do Conselho Regional de Medicina, estou falando aqui agora, o Conselho Regional de Química confirmou que realmente tudo aquilo ali é mentira, que aquele camarada, aquele que não é químico de coisa nenhuma, tudo que ele disse é uma inverdade. Álcool gel realmente ajuda. Então, ajuda, claro. Se você não tem na hora água e sabão para lavar as mãos com álcool gel. Seriam medidas assim. E não há motivo para se pensar agora em usar máscara, andar tudo aí de máscara na rua. Até porque aquela máscara cirúrgica não protege demais, não. O que protege bem é o chamado EPI 95, que parece um focinho de porco, né? Aquilo é para ser usado por profissionais de saúde, que possam lidar, eventualmente, com alguém que chegou contaminado. Então, por exemplo, o pessoal do Hospital de Doenças Tropicais, do Hospital Evaldo, da UTI, esse vai ter que usar. Porque se chegar alguém com uma forma grave, vai para lá. Agora, sair a população toda mascarada, tenha paciência, eu não vou, de jeito nenhum. A máscara, ela não é uma condição de proteção para você receber... Não, dizer não vai, o vírus não vai passar. Eu tenho um amigo que ele diz para aquela máscarazinha, aquela cirúrgicazinha comum, ali só não passa barata, o resto, que não impede matematicamente que o vírus não atravesse. É uma medida de proteção em determinadas situações, né? Que na verdade você está colocando, o mais importante é a prevenção com atitudes de higiene. Claro. Uma das modalidades, como a escola é coletivo, escola junta pessoas. Não sei se serve, nós determinamos 3 vezes por dia passar água sanitária em todos os corrimões, em todas as maçanetas, em todas as privadas, 3 vezes. Serve diminui a possibilidade, acreditamos, de uma... Claro, diminui isso aí muito. Ajuda. E não só isso que vocês estão fazendo, que a instituição está fazendo com o seu prédio, com os seus próprios, mas também uma coisa que eu sei que a Escola Monteiro Lobato faz, a educação que vocês estão transmitindo para a meninada lá. Sim, já tivemos. Isso é fundamental. Isso aí eu sei disso, não precisa me dizer não. Com certeza. Eu vi na minha casa o resultado. Nós mudamos os bebedouros, tiramos os bebedouros que eles tinham acesso, colocamos tudo de copo. Porque por mais que se oriente uma criança, ela quer experimentar colocar a boca. Né? O prazer de ter a sensação. Então, essas... E transgredir também. De transgredir também, que não transgredir não é normal, não é saudável. Agora, transgredir permanentemente é onde a gente orienta. Então, nessa perspectiva, você colocou já até os sintomas básicos, né?
O que, na verdade, nós estamos hoje conversando é tentando contar com a parceria das famílias, que é o primeiro espaço que a criança aprende essas higienes básicas, os hábitos e atitudes higiênicos, e também contar com a credibilidade de que as crianças são capazes de aprender e de fazer o que se orienta. Porque no convívio que eu tenho hoje com pais, ou babás, ou cuidadores, por mais que se tratem as crianças como adultos, apenas para não contrariá-las, as tratam em geral como menores, no sentido de que sejam capazes de aprender e assimilar a conduta. Claro que quando eu digo para os senhores eles aprendem, é ter coragem de ensinar, persistir, insistir e aplaudir quando a criança já revela o comportamento ou a aprendizagem está sendo dada. Então, nesse contexto de saúde, o que a gente, por vezes, alerta os pais, e muitas vezes os pais não fazem valer a orientação, porque muitas vezes não dispõem de um contexto onde deixar a criança, é não levar as crianças gripadas para um coletivo. O que é que você acha disso? Acho fundamental preservar e deixar em casa. É uma atitude sensata, né? De preocupação com a coletividade. Se a criança apresenta um quadro respiratório agudo, não é obrigado a ser coronavírus, não. Pode ser coronavírus, pode ser adenovírus, pode ser vírus sincicial, pode ser metapneumovírus, pode ser vírus influenza. Quaisquer desses vírus são transmissíveis diretamente. Então, logicamente, se a criança tem um quadro dessa natureza, é deixar em casa. Independente da existência de infecção por coronavírus. É uma questão até de educação. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção é evitar pânico, evitar pavor. Sim. Por exemplo, eu estou aqui numa TV de uma escola. Então, eu me lembrei de um fato, de uma mensagem que apareceu num grupo nosso lá da Secretaria Estadual de Saúde, que é chamado Covid, e trata exatamente dos assuntos dessa infecção por coronavírus. Então, apareceu no nosso grupo uma notícia de que um pai teria comunicado lá à Secretaria Estadual que ia providenciar o fechamento da escola dos filhos, porque sabia que na escola tinha 2 meninos que tinham vindo da Itália. Pelo amor de Deus. Quer dizer, isso é atitude drástica, né? É. O fato de vir da Itália não significa que está infectado com coronavírus. Então, são medidas dessa natureza que não devem nem ser pensadas, que dirá se pensar em executá-las, né? Não estamos numa situação, e certamente não estaremos, e que leve a essas medidas de fechamento de ambientes públicos. Ora, como você disse, se está doente, é melhor evitar. Uma situação que a gente tem vivido e que muitas vezes esse desejo de fechar as instituições ou isolar, foi esse navio no Japão. Quer dizer, parece que isolar todas as pessoas no ambiente, porque tem 1 ou 2 que apresentam sintomas, não é a solução para não expandir o vírus. Parece que a experiência do fechamento, algumas opiniões de textos de jornais e revistas, de que o fechamento de tudo não determina que acabe toda a epidemia. Não. Não, né? Não, porque de uma forma ou de outra o vírus sempre escapole. E exatamente escapole através daquelas pessoas, nesse caso dessa infecção, que não tem sintomas. Então, chega uma hora que não precisa mais, chega uma hora que não vai precisar fazer mais isso. A gente pode dizer que quem tem o vírus não tem sintomas, tem uma imunidade mais resistente? Foi uma pessoa que eu fui pouco agredido, ou então foi uma pessoa que respondeu melhor. Entendi. Pode ser, como diz o Matuto, é indo e voltando. Pode ser ou uma carga viral que não foi muito forte, ou uma resposta excelente. Então não tem um padrão que defina isso. Não dá para saber quem é quem. Então, Zé Maria, nessa perspectiva que você está colocando para nós como grupo laico, como é que está se comportando a orientação do sistema de saúde do seu campo de infectologia com relação à orientação aos médicos que atendem a coletividade em hospitais e serviços públicos? Nós estamos divulgando ao máximo
inclusive não só divulgando através das mídias, como nós estamos fazendo aqui agora, mas promovendo eventos. Nós tivemos agora, na sexta-feira passada, um evento lá no Conselho Regional de Medicina, onde nós tínhamos mais de 300 médicos. O auditório lá é grande, são 300 lugares, nós dizendo mais de 300, porque tinha muita gente em pé. Esse evento teve a minha participação e técnicos da Secretaria Estadual de Saúde. Estamos com vários eventos já programados, inclusive nessa semana eu estou naquela situação de não dar para quem quer, né? Esperando que alguém venha me dar uma mãozinha, porque já tem uma manhã de terça-feira à noite, com o pessoal de pediatria, quinta-feira com os profissionais de saúde de Marechal Deodoro, enfim. Está havendo uma divulgação com intensidade entre o meio médico para esclarecer qual a situação e preparar o pessoal para a eventualidade da chegada dessa doença aqui em Alagoas. Nós temos um caso suspeito, que eu acho que não vai dar positivo. Pelas características do caso, não adianta a gente discutir agora, coisa técnica. Assim, muita técnica, eu acho que não vai dar positivo, nós estamos esperando a resposta. Certo. Mas estamos preparando a moçada para enfrentar a coisa com serenidade e com segurança. Bem, antes de encerrar o programa, seria interessante que você fizesse uma fala de um alerta do que é preocupação, do que é prevenção e como a população deve lidar com esse momento, viu? Sem gerar pânico, sem gerar esse clima de que tudo tem de parar, porque tem um vírus circulando novo. Eu me dirijo agora aos que estão nos vendo. Um amigo e colega, ele me fez uma pergunta sexta-feira à noite. Ele disse: eu sou transplantado, então eu estou num grupo de risco. O que é que eu tenho que fazer? Eu disse a ele: faça o mesmo que você fez durante o surto da gripe H1N1. Você sobreviveu, você está aqui. Então nós estamos aí diante de uma doença que tem uma semelhança muito grande com a gripe, com a infecção pelo vírus H1N1 ou H3N2 ou vírus B, etc. É uma semelhança muito grande e com a mortalidade menor. Haja vista, nós dissemos agora logo no começo, que de novembro a fevereiro, a março praticamente, de novembro de 2019 a fevereiro, março de 2020, morreram em torno de 3.200 pessoas pela infecção pelo coronavírus e 38 mil pelo vírus da gripe. E, no entanto, nós não estamos apavorados com esse problema da gripe. Nós aprendemos a conviver com ela. Então, façamos o seguinte, façamos tudo que nós fizemos quando a gripe, chamada gripe suína, chegou aqui, há 4, 5 anos, há 6 anos atrás. Então façamos a mesma coisa, não há motivo para se pensar em fecha isso, fecha aquilo, vai paralisar, o que é que se vai fazer, vamos usar todo mundo máscara. Não, vamos fazer o seguinte, medidas de higiene, quem tiver os seus doentes, conserve-os em casa ou internado se for necessário. Vamos evitar, claro, as aglomerações desnecessárias se naturalmente a doença começar a se propagar, como fizemos com o vírus durante o surto, aqui praticamente não tivemos epidemia de gripe, o surto de gripe suína aqui no Brasil. E procurar, isso é que é fundamental, uma unidade de saúde sempre que apresentar algum sintoma compatível com a situação. Bem, Zé Maria, foi muito bom estarmos aqui, você dando para nós essa tranquilidade, pelo conhecimento, pela sua competência, pela estrada que você já andou, que não é apenas o conhecimento teórico, mas mais importante a experiência que consolida, e que espero que os senhores pais que nos assistam também, alunos e a população de Alagoas que tem acesso ao nosso TV Monteiro, tenham conseguido desfrutar dessa orientação de um profissional competente, especialista e sério, que nos acompanha há tantos anos. Obrigado, muito obrigado. Eu só queria dizer uma palavrinha para terminar. Diga. Eu sou velho, eu não sou terceira idade, muito menos melhor idade. Eu sou velho, tenho 76 anos e não vou deixar de trabalhar porque coronavírus vem por aí não. Não vou deixar de atender os meus pacientes, absolutamente não. Obrigada, valeu.
Valeu, Obrigado Vera. a todos vocês pela audiência. E até o próximo programa nos encontraremos mais uma vez refletindo temas que possam ampliar e consolidar nossas crenças e valores no humano.